Como me curei do astigmatismo. Astigmatismo. Enfim, essa parada doida aí. Como me curei? Mas antes de entender como me curei, precisamos saber como eu adquiri isso. Porque eu não nasci com isso. Eu apenas, baseado na minha vida, aquilo veio para mim. Então, como eu consegui? Como eu consegui ter esse problema? Foi assim. Eu cresci num ambiente fechado, onde não havia comunicação. Meu pai num canto, minha mãe no outro canto. Eu não podia sair de casa, então eu ficava dentro da casa fechado. Então era meu quarto, sala, cozinha, quintal e só. Não podia sair na rua, os parentes passavam em casa para viajar, eu não podia, enfim, então eu ficava preso dentro de casa, certo? E, lógico, graças a Deus, tinha brinquedos, tinha livros, revista, então eu ficava meio que entretido nisso. Isso eu já contei para vocês em outros vídeos, certo? Aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e fui para a escola, né? Aí cheguei na escola, e aquela coisa, já estava acostumado com a minha casa, né? Minha casa é assim, tipo, cala a boca, fica quieto, e aqui eu que mando. Então, era assim que funcionava a minha casa. Meu pai assim, minha mãe nem tanto, porque até então, quando eu era criança, minha mãe também era uma adolescente, então eram duas crianças para o meu pai cuidar. E então era dessa maneira. Aí quando eu cheguei na escola, lá também tinha, né, de novo, o método autoritário, tanto que a professora da primeira, segunda série é extremamente autoritária, depois eu falo sobre isso. Mas aí aconteceu. Chegamos na colégio, aí a professora falou, os maiores vai pro fundo, né, e os menores na frente e tal, aí sempre fui alto, então sentei lá no fundo. E aí, sentado no fundo, a professora começou a usar a lousa, né, escrever na lousa, aí eu vi que eu não enxergava. E claro, né, imagina, que eu ia falar alguma coisa, falo nem dentro de casa, se eu falar dentro de casa eu apanho, imagina aqui, é perigoso, né. E aí eu fiquei quieto, né, aí eu tentava enxergar, assim, sabe, tentando enxergar a lousa de longe, assim. Aí aquela coisa de eu querer enxergar, aí eu vi que eu consegui enxergar quando eu fazia assim. Tipo, oi, enxerguei. Aí eu descobri que o meu olhar era atraente. E aí, lógico, né? Essa professora, ela percebeu que eu fazia assim para enxergar. E meus pais me levaram pro oftalmo. Aí é a primeira vez que eu escuto uma voz doce, assim, vindo de alguém. A doutora Ruth, que mulher maravilhosa. Ela veio, aplicou o colírio, pôs os negócios no meu olho, aí mexia, perguntava, esse ou aquele tá bom pra você? E eu falei, nossa, alguém preocupado comigo, querendo saber se eu estou satisfeito ou não, feliz, né? Porque dentro de casa não tem essas coisas. Não tinha. Mas aí, primeira vez, um adulto falando pra mim o que eu queria. Eu falei, oi, que da hora, que legal. E eu fez a jogada de lente lá e viu que eu tinha 3 graus e pouco nesse olho e 2, quase 3 nesse. Aí eu usei um óculos, um fundão de garrafa assim. E aí, lógico, se ficar no fundo chegava tudo. E aí, mais uma vez, na escola, aí Deus, quando eu estava na quinta série, Deus coloca um professor chamado Laet, grande mestre, professor Laet. A diferença do professor Laet era que a aula dele, ele ensina, de educação física, ele ensinava educação física. Diferente dos outros professores, joga bola e chuta. Chutei. Ele não, ele ensinava, né? Primeiro bimestre, ele ensinou basquete, vôlei, enfim, foi ensinando os esportes. E aí eu aprendi o basquete. E aí quando eu comecei a jogar basquete, eu não sei, gostava do basquete, vi que dava, né? Oi, basquete dá pra fazer alguma coisa, porque no futebol esquece. Futebol não tem como. Mas no basquete não era tão ruim. Aí eu comecei a jogar. Só que o louco é o seguinte, não tem como jogar basquete usando óculos, né? Então, nem educação física usando óculos. O professor Lercker não deixava, por mais que ele usasse. Mas ele é professor, né? Melhor aluno. Aí eu realmente tirava os óculos. E aí eu vi que jogando basquete, eu não chegava a tabela, mas não chegava o ar. Mas, mestre Laerte falava, acerta no quadradinho. O quadradinho eu enxergava, sabe? Eu falei, o quadradinho eu enxergo. Mas, claro, não. Aí eu começava a jogar mesmo, né? No quadradinho. E aí realmente começou, né? Olha, quadradinho. Só que
por eu praticar o basquete, por eu me movimentar, não usar óculos, olhar além, né? Que a tabela estava longe, jogadores, etc. Diferente do ambiente que eu cresci. Eu cresci num ambiente fechado. O meu olhar, a minha visão era limitada, era até a parede, era até a cozinha, era o quintal, o máximo. Então, realmente, né, os olhos, a visão é que nem uma extensão do nosso corpo. Do mesmo jeito que a gente alonga e consegue mais movimentos ao fazer esse tipo de alongamento, a visão é a mesma coisa. Por eu nascer, ficar num ambiente fechado, minha visão foi limitada. Aí adquiri astigmatismo. Ao ir para o colégio, jogar basquete, atividade física, olhar para longe, tal, trabalhar com um monte de coisa, eu corrigi minha visão. Hoje eu enxergo perfeitamente, até além, mais que os outros até. Mas, lógico, não foi ali que eu percebi que eu me curei. Foi depois de velho, né? Que eu olhei e falei, olha só, o que aconteceu? Então, eu nasci num ambiente onde fizeram eu ter o problema, né? Fizeram eu ter o problema. E aí, em vez de identificar aonde está o problema, por que esse problema nasceu, não, mais fácil colocar um vidro aqui e, pô, segue a vida aí com esse problema. Então, qualquer problema que você tiver de saúde, diz que for, Deus salva. Deus cura. Buscando conhecimento, não se limitando ao que te falar. Sou muito grato, doutora Ruth, amo aquela mulher. O que eu fui depois, eu fui ver que tinha caído para 0 alguma coisa, esse aqui nenhum grau era. Aí hoje em dia não tem mais nada. Mas é aquela coisa, o brasileiro, o ser humano, é acostumado apenas a receber a informação e se limitar. Sendo que a própria limitação é o que onde vai mostrar para ela que ela é capaz. Ela vai ver que, olha, da sua limitação você vê que você pode se curar dela e ser livre. Graças a Deus não uso óculos, graças a Deus não tem problema nenhum de visão, muito pelo contrário. Então, exercício de visão existe. Você pode olhar além, sabe? Tá aí, tá agora, sai aí do que você está fazendo, sai dessa tela. Dessa não, mas sai da tela um pouco. E olhe para o além, olhe para um ponto bem distante. Você vai sentir seu zóio alongando, assim, sabe? Oi, é só mesmo. É. Tem outro exercício maravilhoso para a visão, que é assim. Você fecha os olhos, né? Óbvio. E aí você direciona seu olho para o sol, né? Fechado, óbvio. Direciona para o sol, certo? E aí você vai fazer o seguinte, com o olho fechado, né? Você vai olhar para o sol e olhar para baixo. Olhar para o sol e olhar para baixo. Olhar para o sol, entendeu o movimento? É isso, isso. Trocentas vezes. 4 séries de 2 minutos. Tá bom? Olha só. O que é isso? Olho fechado, né? Olhando para o sol, a sua pupila, ela encolhe, né? Ela vai encolher assim, porque está vindo claridade, então ela encolhe. Quando você faz assim, como se tivesse escurecido, então ela vai dilatar novamente. Voltou para o sol, encolheu. Tirou do sol, abriu. Olhou para o sol, encolheu. Olhou para o sol, abriu. Isso é um exercício. Talvez saia até lágrima. Olha só, tipo, olha só, é suor, tá? É suor. Mas também precisa sair essa lágrima, porque lágrima também comprimida vai atrapalhando o abrir e fechar dos seus olhos. Certo? Então, tudo na vida existe uma cura. Deus já fez essa cura. Deus deu o problema, né? Deu a cruz, para que você seja capaz de ver que você pode levantar e caminhar e seguir em frente. Tudo depende de você. Então, caso você tenha astigmatismo, miopia, o que seja, problema que você tiver da vida no zóio, exercício, ó, pro sol e é isso. Testa aí, te dou aí 3 meses para você sentir a diferença, você pode se curar. Praticar esporte, olhar a diferença, sair da tela. A tela está prejudicando ainda mais. Só para ter uma ideia, quando eu era criança, eu não tinha tanta tela, né? Era fechado dentro de uma casa, eu adquiri astigmatismo. Quando eu saio para o mundo, saio para a vida, graças a Deus, meus olhos se esticaram, né, e tal, e hoje enxergo perfeitamente. Então, é isso. Como eu me curei do astigmatismo. Eu sou Valdíssimo, neuroterapeuta teatral. Eu só me divirto e amo você.